Vamos então começar a abordar a questão dos sons. Portanto, até agora o nosso jogo não tem nenhum som, no entanto, o som é muito importante para dar mais realismo e mais intensidade àquilo que está a acontecer no nosso jogo. Um som que nós podemos adicionar com alguma facilidade é o som de quando o player perde vida. Portanto, nós no player, e agora também temos no robô este componente da vida, e nós aqui também já tínhamos deixado aqui o to-do a dizer para adicionar sons. A ideia é sempre que o player perder vida, ou por exemplo o robô, apesar de que o robô neste momento não perde vida, nós ouvirmos um som que corresponde a precisamente esse facto, portanto, ele a perder vida. Depois podemos também fazer um som quando ele ganha vida e por aí fora. Eu vou só esconder aqui o fundo azul e vou pôr este menu aqui para o cantito. Então aqui no player vamos criar vamos editar o nosso código do script da vida. Portanto, e vamos aqui então definir os sons que nós queremos ouvir quando acontece qualquer coisa, neste caso quando ele perde vida. Portanto, basicamente o que é que nós vamos fazer? Vamos utilizar um componente chamado Audio Source. Portanto, aqui no player nós temos aqui o botão para adicionar um componente e vocês escrevem Audio Source e está aqui. Portanto, o Audio Source é o componente que vai emitir o som e na câmara, portanto, aqui dentro do player nós temos uma câmara. Eu vou fazer aqui zoom. Temos aqui uma câmara que tem um componente que é o Audio Listener. Portanto, o Audio Listener só deve existir um no nosso nível. Se existir mais do que um, vocês vão ver um aviso na consola. O Audio Listener indica o ponto de vista ou posição, se quiserem, da pessoa que está a ouvir os sons. No nosso caso, e por omissão é assim que acontece, o Audio Listener está junto da câmara. Se nós quisermos que esteja no player, devemos colocar aqui no player, ok? Portanto, mas tem que existir o componente Audio Listener para se ouvir o som e o componente Audio Source, que é o componente que vai fazer o som. No componente Audio Source, vocês indicam qual é que é o som que querem utilizar. Indicam se querem que ele toque o som logo quando o componente é adicionado. Neste caso eu não quero, portanto vou desativar aqui o Play on Awake. Se querem que o som esteja a funcionar em loop, portanto chega ao final e volta a repetir. Isto é útil às vezes quando nós queremos fazer um som de um motor ou um som de, olha, por exemplo, o som do robô a mover-se que seria mais ou menos uma espécie de um aspirador, ou um som ambiente, sei lá, por exemplo, se nós tivermos uma cena junto ao mar em que queremos estar a ouvir o som das árvores ou o vento ou assim, portanto vocês podem pôr em loop. Depois o volume do som, aqui a prioridade, o pitch, se o som, esta propriedade do pitch é muito útil, por exemplo, para fazermos sons de motores, em que temos o som do motor mais grosso e depois conforme vai acelerando ele vai se tornando mais fininho, portanto com um pitch mais alto. O stereo pen, portanto, se o som se vai ouvir mais do lado esquerdo ou do lado direito. E o spatial blend, que se calhar é a propriedade mais importante, porque por omissão ela está em 2D. Portanto, o spatial blend é a indicação se o som vai ter um efeito de 2D ou 3D no mundo. Isto indica que, por exemplo, se ele estiver em 2D, nós só vamos ouvir o som como se estivesse do lado esquerdo ou do lado direito. Mas se nós estivermos em 3D, o som também vai ter uma atenuação em função da distância que está do player. E como o nosso jogo é 3D, eu vou pôr o Spatial Blend em 1. Depois aqui mais abaixo vocês têm as propriedades de atenuação, digamos assim, no mundo 3D no nosso som. Vocês podem ter atenuação logarítmica, em que o som, a atenuação é muito forte, muito rápida. Então, se vocês repararem aqui em baixo, temos a distância, até 100 metros, praticamente deixou de se ouvir o som. Se vocês quiserem pôr linear, assim ouve-se o som e ele vai diminuindo gradualmente até 500. Vocês depois podem controlar aqui, se em vez de 500 quiserem só 200, por exemplo. Eu costumo deixar isto estar assim, a menos que eu queira fazer alguns efeitos de propagação do som, por exemplo, quando o som é um som de fundo.
posso querer que ele se ouça a uma distância maior, então nesse caso é que ponho assim, linear. Pronto, mas se vocês quiserem, em último caso, até podem acrescentar aqui os vossos próprios chaves e manipular o som e fazer a maneira como vocês querem que o som vá atenuado. Até pode chegar aqui a aumentar, por exemplo. Portanto, isto é tudo customizável. Vocês podem meter isto tudo como vocês quiserem. Eu vou deixar para já estar logarítmico. A única coisa que eu mudei então foi o Spatial Blend para ali. E para já não vou pôr nenhum som ali, porque a maneira como nós vamos fazer isto será por código. Para termos sons, temos que importar também aqui para a pasta dos assets. Mais uma vez, naquele repositório vai lá estar uma pasta com sons e vocês podem fazer o download dos sons todos a partir de lá. Existe um site muito útil, já agora o endereço do repositório é o que está na descrição do vídeo. Existe um site chamado FreeSound, acho que é freesound.org, e vocês podem utilizar para fazer o download de sons. Aqui vocês podem pôr, por exemplo, Hurt, e depois vocês têm aqui diferentes sons. E quando encontrarem um que vocês gostam, ok, há aqui uns sons. Quando encontrarem um que vocês gostam, vocês podem clicar em cima dele e fazer o download. Tem que criar uma conta gratuita e fazer o download do som. O Unity suporta sons em vários formatos, nomeadamente WAV, MP3, OGG, que são formatos mais ou menos comuns. Eu vou criar aqui uma pasta para os meus sons e vou então colocar lá os sons, que são basicamente sons que vocês encontram no repositório do GitHub, que está aí na descrição do vídeo. Portanto, se vocês quiserem, podem usar esses sons que aí estão, ou então ir buscar os vossos. Portanto, eu vou arrastar aqui os sons para a pasta dos sons. E depois, eu vou também querer fazer sons de... Portanto, aqui há um som ambiente, há um som de uma explosão, há um som de sofrer, de ser atingido, de hurt, um tiro, e um som de um moinho, que neste caso não são úteis, mas poderão ser úteis para os próximos jogos. Vou criar aqui uma pasta, ou melhor, vou criar duas pastas, uma para sons de passos, porque nós vamos querer fazer os sons dos passos, do player andar, e também de saltar. E agora vou colocar então dentro da pasta também os mesmos sons. Portanto, estes são os sons dos passos. No caso de sons dos passos, são vários sons que é para eles irem, para não se tornar monótono, portanto, para não ser sempre repetitivo o som do mesmo passo, que são... O jogador cansava-se facilmente do nosso jogo. E para o saltar a mesma coisa, portanto, também são vários sons, que a ideia é que eles não sejam repetitivos. Pronto, vamos então ao código. Vamos aqui ao ficheiro do vida. Vamos começar pelo do vida e depois fazemos o som dos passos. Portanto, no caso do vida, nós vamos querer então fazer os sons. Eu vou tirar daqui o to-do. Então precisamos de um audio source. Eu vou pôr audio source com um underscore, que indica que esta variável é interna da classe, nem sequer vai aparecer no inspector nem nada. Nós também podemos acrescentar componentes por código, ok? Se nós nos esquecermos de os adicionar, nós podemos fazer com que eles sejam adicionados por código. Eu vou-vos mostrar como é que isso se faz agora. Portanto, a primeira linha é fazer o get component, para ver se o componente existe. Se o componente não existir, eu vou adicioná-lo por código. Portanto, se o audio source ficou nulo, então eu vou adicioná-lo por código. Para adicioná-lo por código, nós fazemos audio source igual a GameObject, com o G minúsculo, porque representa o nosso GameObject neste código, add component audio source.
Portanto, assim das duas, uma, ou o audio source já existe, foi adicionado manualmente pelo inspector, ou então nós criamos-o aqui pelo código. E se nós o criarmos pelo código, a única coisa que nós precisamos garantir, aliás, duas coisas que nós precisamos garantir aqui, é que ele não faz loop, portanto vou pôr o loop em falso, e o Spatial Blend vai estar em 1. Portanto, o audio source, o play on awake também pode estar a falsa, já não me lembro se ele está alface automaticamente. Audio source Spatial Blend igual a 1. Portanto, não repete, não tocam iniciar e som 3D. Basicamente esta é a configuração que nós queremos para o nosso som. Pronto, agora aqui na função perde vida é que nós vamos fazer o som. Portanto, se ele perdeu vida, e vamos criar aqui então dois tipos de sons. Um vai ser o som para perder vida e outro vai ser o som para morrer. Os sons são audioclips. Portanto, um audioclip é um ficheiro de som. Portanto, vou criar aqui um som. Deixem-me pôr isto como public, que é para depois eu preencher no inspector. Som perder vida. E vai ser outro que vai ser outro audioclip que vai ser o som morrer. Pronto, já agora vou aceitar a sugestão que estava ali, o som de ganhar vida. Ganhar vida. Som ganhar vida. Então ficamos com 3 sons. Eles não vão ser obrigatórios, portanto nós vamos sempre fazer um teste a ver se o som está definido ou não. Se ele estiver definido, nós tocamos. Se não estiver definido, nós não tocamos. Portanto, aqui na função perde vida, fazemos aqui um if, que vai indicar primeiro se a vida ficou a 0, porque se a vida ficou a 0 quer dizer que ele morreu. Portanto, se a vida é igual a 0 e vou fazer outro if aqui dentro, e o som morrer é diferente de nulo, nós vamos tocar o som de morrer. Para tocarmos o som de morrer, podemos fazer assim, preenchemos a propriedade clip e fazemos o play. Quando nós queremos que o mesmo audio source toque vários sons em simultâneo, porque desta maneira, se ele tiver a tocar um som, ele é interrompido, o que para morrer não é mau, acho que até é uma boa ideia, mas se nós queremos tocar sons de várias maneiras, existe uma função que é play one shot, que nós vamos utilizar assim. Portanto, se deixem-me fazer aqui umas chavetas daqui até aqui. Portanto, se a vida atual passou a ser 0 e ele morreu, então quer dizer que ele morreu e está definido o som de morrer, não dizendo, então toca este som. Se a vida atual não passou a ser 0 e está definido o som perder vida, se este for diferente de nulo, nós vamos tocar o outro som. Mas o outro som eu vou tocá-lo com outra função, portanto, como eu vos estava a dizer, que é uma função que nos permite tocar vários sons em simultâneo, que é a função play one shot. Portanto, esta função faz com que seja possível tocar vários sons em simultâneo. Por exemplo, se eu estiver a ser atacado por vários personagens, um som não vai interromper o outro, ou seja, posso ouvir au, 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 au e não sem que um som interrompa o anterior. Portanto, esta função play one shot tem essa particularidade, enquanto que a função play, se o audio source estiver a tocar um som, ele para-o. Como este é o som de morrer, a partir dele morreu uma vez e acabou, e está feito. Pronto, aqui na função ganha vida, nós vamos então tocar o outro som. Portanto, se existir o som de ganhar vida, nós vamos tocar o outro som, play one shot. Portanto, recapitulando, o audio source é o componente que permite tocar sons, o audio clip é o som que nós vamos tocar, o audio source, como os outros componentes, podem ser adicionados por código, portanto não é só o audio source, com a função add component, básica a função add component devolve uma referência para o audio source, portanto eu não preciso depois de fazer o get component depois de o adicionar por código. Pronto, eu aqui configurei então o som para não se repetir, não tocar quando o jogo é iniciado.
e para ser um som em 3D. E depois vou tocar o som respectivo em cada um dos eventos, no nosso caso é o perder vida, e testo sempre se o audioclipe está definido antes de tentar tocar, porque se ele não estiver definido e for tentar tocar, depois temos um erro. Vamos então voltar aqui ao nosso pequeno jogo e vou selecionar aqui o player na hierarquia. E agora, por acaso já tenho cá o audio source, portanto tudo bem, não há problema, deixa-o estar. Vou ao componente vida e tenho aqui estes 3 campos para preencher. Eu por acaso acho que não tenho aqui sons para eles todos. Vou experimentar estes sons, portanto, clicando num dos sons, vocês veem aqui no Inspector as propriedades do som e tem aqui um botãozinho para fazer o play e ouvem o som que ali está. Portanto, vocês agora podem usar um som para uma coisa, outro som para outra, como vocês preferirem. Eu aqui no caso do player eu vou pôr o Hurt como o som morrer, se calhar, porque acho que não há cá outro. E o som perder vida vai ser este mais pequenino, vai ser o Hit Sound. Pronto, vou gravar, vou executar e agora vou experimentar perder vida para ver se nós ouvimos o som correto. Portanto, eu estou aqui nesta caixa, neste sítio onde não há propriamente quem me tire vida, mas o robô anda daquele lado da parede. Portanto, eu vou saltar para cima do robô. Estão a ver? Eu sempre que o robô me toca, ou sempre que me tira vida, melhor dizendo, ouve-se o som de perder vida. Pronto, eu vou sair daqui e parar o jogo. Se eu colocar a minha vida a 10, o robô vai me matar. E nós ainda não fazemos nada quando morremos, portanto não há, para já não vai acontecer nada, mas devemos ouvir o som o outro som que nós definimos, ou que eu defini aqui para morrer. Pronto, que é o O. Ok. Pronto, outros sons que nós podemos fazer então, pode ser aqui no player, que é o som de andar, dos passos, e o som de saltar também. Para isso, nós já adicionamos aqui este conjunto de sons que nós temos aqui. Já agora deixem-me só ver aqui se há aqui algum som. Isto é um som de fundo. Temos aqui este ambient sound. Se vocês quiserem, podem pôr no player, no robô. Então eu vou selecionar aqui o robô. Vou adicionar também um audio source. Não é este, é o audio source que está aqui em baixo. Vou pôr o play on awake, porque eu quero ouvir logo o som quando o jogo começa. Vou pôr em loop. Vou pôr também em 3D, no Spatial Blend. E depois vou pegar aqui no Ambient Sound e colocá-lo ali. Portanto, neste caso o som vai só ouvir automaticamente e nós não temos que fazer código nenhum. Eu vou executar. E onde andar o robô, nós conseguimos ouvir este som. Não é um som propriamente um robô, mas serve para sabermos onde é que ele anda. Se eu me afastar, o som fica mais baixo. Se ele se aproximar de mim, o som está mais alto. Se vocês acharem que é pouco, tem aqui também o campo do volume. Não, o volume já está no máximo, já não dá para fazer mais do que isto. O que podem fazer aqui é mudar, se calhar, o roll-off para linear. Apesar de nós não estamos muito longe do robô, as distâncias que aqui estão são muito grandes. Mas pronto, ouve-se muito mais e ouve-se na direção onde ele está. Por exemplo, se eu estiver virado para ali, estou a ouvir de um dos lados. Se eu estiver virado para aquele lado, estou a ouvir dos outros. Se eu estiver atrás ou virado para a frente, o som vem. O Unity faz com que o som pareça vir daquela direção. Pronto, isto às vezes também é útil quando nós estamos a fazer jogos para dizer ao player que há ali um inimigo. Portanto, os sons também são muito importantes, a sonoplastia também é muito importante. Eu vou aumentar aqui a vida do nosso jogador para 100. Antes que me esqueça. Pronto, então agora vamos fazer o som dos passos. Eu vou criar aqui um ficheiro chamado som passos. Não vai ser só o som dos passos, na realidade vai ser som dos passos e salto, mas poderia ser som player se calhar. Mas antes de continuar, eu vou pôr os scripts dentro da pasta de scripts, que tenho estado a esquecer aqui do NPC. E este som passos também vai para dentro da pasta dos scripts.
Portanto, para ali. Pronto, eu vou fechar os outros ficheiros que aqui estão abertos, porque eu não preciso deles em princípio para já. Depois se precisar voltamos a abrir. Já agora, aqui no Visual Studio vocês têm esta janela do Solution Explorer e vocês podem abrir aqui os vossos scripts diretamente. Portanto, eu posso vir aqui, clicar em som passos e já cá estou. Portanto, então aqui vamos fazer sons para passos e saltar. Pronto, então vamos precisar, para o som dos passos, como nós não queremos repetir, vamos precisar de um array de sons. Portanto, um array de audioclips, tal como já está ali sugerido pelo Copilot. E depois, como nós vamos estar a tocar dentro do array, nós vamos precisar de saber qual é que é o som que temos a tocar, tal como fizemos com os arrays das posições. Portanto, precisamos saber o índice, que é do próximo som dos passos. Pronto, eu vou começar a 0, se calhar, que é para tocar o primeiro som, depois passo para o seguinte e por aí fora. E depois tenho que fazer a mesma coisa para os saltos. Public audio clip. Ali chamei-lhe espaço, aqui vou chamar saltos. Eu vou precisar também no próximo som dos saltos. Pronto, ficará depois para um futuro jogo. Como tenho estado a dizer, nós estamos a evoluir em relação ao grau de dificuldade, não é? Portanto, o primeiro jogo foi o mais simples. Este jogo já é um bocadinho mais complexo, o próximo será ainda mais complexo. Num futuro jogo, provavelmente no próximo, nós vamos alterar este script e vamos acrescentar a possibilidade dos sons não serem sequenciais. Portanto, em vez de ele estar a tocar os sons pela mesma ordem, ser mais ou menos aleatório. Pronto, então aqui na função start nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos há bocadinho. Se vocês quiserem até podem buscar aquele código. Portanto, nós precisamos aqui de uma referência para um audio source. E vamos fazer exatamente o mesmo código. Portanto, vamos fazer o get component do audio source. Se o audio source não existir, nós vamos criá-lo por código. Portanto, se o audio source for igual a nulo, nós criamos com a função add component. Eu costumo fazer muito isto com os audio sources porque eu costumo esquecer facilmente de os inserir. Pronto, eu não quero que o som se repita, portanto eu vou criar aqui uma função para configurar o som e vou pôr o mesmo código que nós fizemos outra vez. E vou chamar-lhe esta função aqui na função start, ok? Isto é só para nós nos irmos habituando a organizar o nosso código. Então eu não quero que o som se repita, portanto o loop vai estar em false. Eu não quero que ele faça o play on awake, vou pôr o play on awake em false e quero o som 3D, portanto vou pôr o spatial blend igual a 1, ok? Portanto, reparem que é o mesmo código da há bocadinho, a diferença é que eu aqui criei do código dentro de uma função e coloquei-o dentro da função. Pronto, agora vou precisar de uma função para tocar um som dos passos e outra função para tocar o som dos saltos. Portanto, tocar som passos. E os dois códigos vão ser praticamente iguais, a diferença é que um vai utilizar este array e o outro vai utilizar aquele. Portanto, se este vetor dos passos for igual a 0, quer dizer que não há nada para tocar, portanto fazemos o return. Se não, eu não quero o código assim, aliás não quero nada disto que o Copilot me pôs aqui. Vou fazer o play one shot, portanto vou fazer audio source play one shot e vou usar então o array com aquela variável do próximo passo. Que vai começar igual a 0, que vai ser o primeiro, e depois vamos passar ao próximo. Portanto, para passar ao próximo, eu também vou criar aqui uma função. Public, nem precisa ser public, void, escolhe próximo som dos passos, ok? Pronto, isto porquê? Porque a próxima versão nós vamos fazer um som, vamos criar a possibilidade de fazermos sons aleatórios, portanto, nós para já não queremos fazer sons aleatórios, queremos fazer os sons sequenciais. Então, o próximo som
Desculpem lá que isto está aqui, o Copilot não está a ajudar. Próximo som dos passos vai ser o mais. Se o próximo som dos passos é maior do que o número de sons que eu tenho, volta a 0. Ok? Portanto, esta função vai tocar um som e a seguir vai chamar aquela para ela escolher o próximo som. E o próximo som vai ser o que vem à frente. Como eu disse, nós depois vamos criar aqui a hipótese isto sendo random. Não será obrigatório ser random, mas vamos criar essa possibilidade. Agora, nós precisamos de saber se o player andou, que é para tocarmos os sons. Nós podemos estar a tocar os sons se ele não andou. E como é que nós sabemos se ele andou? Vamos precisar de saber a distância com que ele está a mover. E para isso nós vamos aqui arranjar um vetor 3 em que vamos guardar a posição do player. Portanto, a posição anterior vai ser igual à posição atual. Portanto, vai ser igual a transform position. Transformo com T minúsculo, não com T maiúsculo. Pelos vistos ele não gosta de fazer isto aqui. Então temos de fazer isto no start. Vamos fazer aqui então posição igual a transform position. Pronto. Assim guardamos a posição em que nós começamos e sempre que nos movermos nós vamos calcular a distância que nos movemos. Para isso vamos fazer um float. Distância vai ser igual a vector3.distance e vamos calcular a distância entre onde nós estamos agora, que é o transform position, e a posição anterior. Como é que eu chamei aquela variável? Posição anterior, assim. Pronto, agora, esta distância pode ser negativa ou positiva, dependendo para onde nós andamos, e também pode ser, aliás, deixem-me só ver uma coisa, se isto aqui devolve sempre um valor positivo. Eu acho que esta função devolve já valores positivos. Se não devolvesse, nós já tínhamos que ter isso. Mas nós queremos que este cálculo seja arredondado para 2 casas decimais, para evitar pequenos erros de cálculo que possam acontecer. Então eu vou dizer que a distância vai ser igual ao math.round de distância com 2 casas decimais. Portanto, esta função aqui vai nos devolver um valor arredondado ao número de casas decimais que nós pomos ali. Isto não tem o F, o Copilot está aqui a pôr o F. Este math, temos que o importar lá em cima, ali em cima. Portanto, temos que ir acrescentar o using system. Jesus, como é que eu escrevi using system? Ok? Porque é aquele namespace que tem o math. Agora, a função round devolve um double e não devolve um float. E o que nós temos ali atrás em distância é um float. Então nós fazemos aquilo que se chama aqui um typecast. Converter este double, de um double na prática é um campo que tem mais casas decimais. Pronto, e agora calculamos a distância que ele se moveu nesta frame, mas nós temos que juntar os valores que ele já se moveu para vermos se ele já moveu-se, por exemplo, ao fim de 1 metro ou ao fim de 2 metros. Portanto, aquilo que nós entendemos que for o tamanho dos passos. Então, vou criar aqui outra variável. Vai ser um float, onde vou acumular o movimento. Movimento acumulado. E depois vou ter outra variável, que vai ser public, que é para eu definir o tamanho de um passo. Tamanho de um passo. Ou seja, quando ele percorrer esta distância que eu definir como tamanho de um passo, vai só vir o passo. E depois nós podemos ajustar também isto. E se nós virmos que os passos estão a ser muito pequenos, podemos pôr o tamanho maior. Eu já pus 1 como tamanho de um passo. Então, como eu estava a dizer, nós agora temos que acumular aqui a distância, que vai ser mais igual à distância, ou seja, isto é a distância que ele percorreu nesta frame, eu arredondei para 2 casas decimais e depois acumulei naquela variável. Agora vou ver se aquela variável é maior do que o tamanho do passo. Se for maior do que o tamanho do passo, quer dizer que eu vou ter que tocar o som. Portanto, se for maior que o tamanho do passo, vou tocar o som do passos.
e vou pôr um movimento acumulado a 0. Portanto, para ele voltar aquele valor ali a 0. Isto está aqui uma chaveta fora do sítio. Pronto, fica assim. Portanto, aqui eu calculei a distância que ele se moveu nesta frame, com 2 casas decimais. Aqui acumulei as distâncias anteriores. Se a distância já percorrida já corresponde a um passo, eu vou tocar o som de um passo e vou pôr esse valor acumulado a 0. Isto tem aqui chavetas a mais, não sei por carga d'água. Portanto, não há necessidade de termos estas chavetas todas. E isto agora ficou aqui com um tab a mais. Shift Tab. Para voltar para trás. Gravei. Vamos então aqui testar a ver se já conseguimos ouvir os sons. Portanto, eu vou ter que preencher aqui os sons dos passos, pelo menos. Aqui no script. Portanto, vocês... O dos saltos ainda não fizemos nada, portanto ainda não preencho. Cliquei ali naquele triângulozinho e vou carregar aqui no mais. E vou aqui à pasta dos sons. São passos. Pronto, eu tenho aqui 7 sons. Eu vou fazer isto de outra maneira para ser mais rápido. Vou carregar aqui no menos. Vou selecionar os 7 sons e vou os arrastar de uma vez só. Mas para isso tenho que fazer aquilo que já fizemos uma vez. Que foi abrir aqui com o botão direito de propriedades o Inspector. Portanto, deixem-me aqui pôr o Inspector ao lado. Portanto, lembram-se que nós já fizemos isto uma vez. Botão direito de propriedades no Player. E agora vou selecionar estes 7 sons e arrastar para cima da palavra passos. E o Unity vai preencher automaticamente os 7 por mim. Então, se não quiserem fazer isto, já sabem, é clicar no mais e ir arrastando um de cada vez até estarem todos. Se não quiserem todos, preenchem os que quiserem. Portanto, o nosso código deve funcionar com o número de sons que nós lá tivemos. Portanto, eu vou experimentar. O som dos passos está-se a ouvir constantemente, o que é mau sinal. Aqui qualquer coisa que não bate certo. O tamanho do som está 1. Próximo som dos saltos, isso não interessa para nada. Deixa-me só ver aqui o que é que está a acontecer outra vez. Cuidado com os ouvidos. Deixem ver aqui. Ele está a avançar. Parece uma metralhadora. Portanto, há aqui qualquer coisa no nosso código que não está bem. Deixem-me voltar aqui ao nosso código para ver o que é que não está bem. Portanto, movimento acumulado, distância. Eu vou pôr estas variáveis. Esta aqui. Public. Para ver o que é que está a passar. Porque sem estarmos a mover, ela está a avançar como se fosse uma metralhadora. Até os nossos erros às vezes são divertidos. Portanto, eu vou olhar aqui para o movimento acumulado, que é esta variável aqui em baixo, para ver o que é que está a acontecer. Vamos executar e vamos ouvir. Pronto, ela está sempre a aumentar, mesmo sem nós estarmos a mexer. Portanto, a transform não se mexe, mas ela está sempre a aumentar. Porque é que ela está sempre a aumentar? Que eu não atualizei a posição anterior. Ok, está aqui o meu bug, está neste. Portanto, eu depois de acumular tenho que atualizar a posição anterior. A posição anterior igual à transform position. Que sim, estava sempre a posição anterior a ser considerada e nunca era atualizada. Vamos ver agora. Pronto, vocês veem que mesmo assim ainda chegou a 0.36, mas já não se ouviu. Se eu agora começar a andar, ouve-se o som, só conforme estamos a andar. E ouve-se o som tanto quando andamos para a frente como para trás. Pronto, se vocês acharem que os sons estão muito rápidos, vocês podem aumentar aqui o tamanho do passo, por exemplo, para 2 metros. E assim só se vai ouvir quando estamos a 2 metros de distância. Atenção que nós aqui temos há aqui um pequeno bug. Tem a ver com o seguinte: se nós saltarmos, como a movimento também que é considerado na vertical, também se ouve o som, e se nós estivermos a cair, também se vai ouvir o som. Ou seja, nós depois temos que se calhar melhorar um bocadinho o código. Não será se calhar neste jogo, mas poderá ser no próximo, em que só vamos estar a somar se o player estiver no chão. Nós sabemos que há aqui uma propriedade que é o grounded, que nos diz se ele está no chão. E nós depois podemos fazer isso e só fazer os sons quando o player estiver no chão, ok? Mas para já ficamos por aqui em relação ao som dos passos. Vamos fazer o som dos saltos.
Vamos então agora tratar dos sons dos saltos. Portanto, o código dos sons dos saltos também não é muito diferente do que nós fizemos até agora. Portanto, vou começar por copiar esta função, que era a que nós tínhamos feito para escolher o próximo som de passos, e vou colar aqui por baixo. E vai passar a ser escolhe próximo som de saltos. E depois, em vez de próximo som passos, vai ser próximo som saltos. E próximo som saltos aqui também dentro do if. Portanto, é só copiar e colar. E aqui também. E aqui, em vez de ser passos ponto lente, vai ser saltos ponto lente. Pronto, esta está feita. E agora vamos fazer a mesma coisa para esta som, tocar o som dos passos. Portanto, vou copiar e colar. Vai ser se eu tocar o som dos saltos. Aqui, em vez de passos, será saltos. Audio source play one shot, saltos. Próximo som, saltos. E depois escolhe próximo som dos saltos. Pronto, e está feito. Agora, a maneira como nós vamos chamar isto vai ser usando o sistema de input que o nosso player já tem definido, do Starter Assets, porque há aqui um código que nós não fizemos, mas já vinha com o Starter Assets, que é este jump que detecta se ele saltou ou não. Então vamos aqui para o início da nossa classe de tocar os sons. E vamos precisar de criar duas funções, ou melhor, duas variáveis. Uma variável que é para indicar se o player acabou de saltar, portanto, bool saltou. Esta variável vai nos permitir detectar se ele saltou para não estarmos a repetir o som enquanto ele ainda está no salto, no processo de saltar. E depois precisamos aqui de outra, que vai ser o Starter Assets Inputs, que é para onde nós vamos ler se o player carregou no jump, no saltar. Pronto, este Starter Asset Inputs é preciso fazer este using. Se o vosso Visual Studio não fez automaticamente, tem que vocês acrescentar. E depois aqui dentro da função Start, nós temos que fazer o Get Component dos Starter Assets Inputs. Portanto, na prática vai nos permitir ter acesso aos inputs do player. E agora aqui na função Update vamos detectar se ele carregou no saltar, e se ele não estiver a saltar, portanto, se inputs jump e o saltou está em falso, portanto, se ele carregou no saltar e não estava a saltar, vai tocar o som dos saltos. E vamos pôr aquela variável do movimento acumulado a 0, para também não se estar a ouvir o som do espaço ao mesmo tempo que damos os saltos. E vamos depois pôr a variável que saltou igual a verdadeiro. Isto é para evitar que ele volte a saltar, ou que se volte a ouvir o som do salto enquanto ele ainda está no salto e não caiu, digamos assim. Depois vamos ver se ele está a saltar e não carregou no botão de saltar. Deixem-me só ver aqui que ele pôs aqui um parênteses a abrir a mais. Portanto, se saltou é true e o inputs.jump é falso. Não é dois pontos de interrogação, é dois iguais. Nesta situação, nós vamos pôr o saltou igual a falso. Saltou não é saltor. Portanto, aqui detectamos se ele carregou na tecla de saltar e não estava a saltar. Aqui detectamos ele não está a carregar na tecla de saltar e ainda esteve a saltar. Portanto, para nós desativarmos o som ou o movimento saltou e para podermos detectar a próxima vez que ele salta. Pronto, agora temos que preencher aqui os sons dos saltos. Aqui no array dos saltos temos que arrastar para lá os nossos sons que estão na pasta saltar. E como são só 5, eu vou preenchê-los manualmente. Portanto, vou clicar aqui no mais 5 vezes. E agora arrasto cada um dos sons para lá. Ia fazer como fiz há bocadinho, abrindo outra janela do Inspector e depois arrastando vários de uma vez só. Pronto, e agora vou então gravar. E vamos testar a ver se já funciona.
Portanto, quando eu carregar na tecla de espaços, devemos ouvir o som de saltar. Pronto, e o som vai mudando aos poucos. Se vocês repararem ali, o número vai aumentando cada vez que eu carrego no saltar. Vai mudando para... E para não só ouvir sempre o mesmo som, que senão tornava-se também um bocadinho repetitivo e as pessoas depois não gostam quando estão a jogar, está sempre a ouvir os mesmos sons. Pronto, e temos os sons dos passos, já temos os sons de tirar a vida, temos o som de saltar, e agora era continuar a acrescentar sons conforme nós pretendêssemos para tornar o nosso jogo mais rico.